Shalom! Neste vídeo vamos meditar sobre um dos momentos mais marcantes da vida de Jesus, o lava-pés dos apóstolos na Quinta-feira Santa. Naquela época, era a tarefa dos servos realizarem essa função. Jesus, o Mestre, subverte a lógica social e se coloca como servo, demonstrando humildade e desapego ao status. Lavar os pés era um ato de caridade e hospitalidade. Jesus toca os pés dos discípulos, transmitindo amor, cuidado e atenção. Mais do que um gesto simbólico, o lava-pés é um convite à conversão. Jesus convida seus seguidores a seguirem seu exemplo de amor, humildade e serviço ao próximo. Vamos conhecer os detalhes impressionantes deste texto. Mas antes, se você gosta desse texto bíblico, curta o vídeo clicando no joinha. Agora abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao 15. Vamos lendo e refletindo. Versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse versículo é um dos mais extensos e densos do Novo Testamento. Contém duas profundas dimensões. Primeira dimensão: Jesus vai fundar a sua própria Páscoa. Para ele, a Páscoa consiste em passar deste mundo para o Pai. Por isso falamos assim quando uma pessoa morre. Ele fez a sua Páscoa. Assim, Jesus abre um novo e único caminho para encontrar o Pai. Também demonstra plena consciência sobre o que vai acontecer, demonstrando ser o Senhor dos acontecimentos, que entrega a sua vida como uma doação livre e voluntária. A segunda dimensão: amor até o extremo, até o fim. Amor ágape, capaz de qualquer sacrifício, mesmo tendo que passar por uma morte na cruz. Esse é o amor de Jesus. Versículo 2. Durante a ceia, quando já o diabo colocara no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, o evangelista João omite a descrição mais detalhada da ceia, ou da Eucaristia, e põe em seu lugar o lava-pés. João parece estar de acordo com o evangelista Marcos, que relata que Judas já teria traído Jesus antes da última ceia. Versículo 3. Sabendo que o Pai tudo colocara em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava. Jesus veio de Deus, enviado por Deus, para glorificar a Deus, ou seja, para fazer a sua vontade, que era a de libertar e salvar a humanidade da morte. Deus confiou e entregou a Jesus todo o poder para que ele realizasse isso. Após sua missão concluída, Jesus retorna ao Pai. Versículo 4. Levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Jesus, plenamente consciente de sua dignidade divina, ergue-se da mesa, retira sua bela túnica, veste uma toalha e se ajoelha no chão, lavando os pés de seus discípulos. O gesto expressa o sentido dos fatos e diz o que vai acontecer. Ser lavado antecipa a partilha da glória com Cristo. Versículo 5. Depois coloca a água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. A ação que agora se descreve excede, porém, o serviço da mesa. Jesus se apronta para lavar os pés dos discípulos e logo enxugá-los. Tal serviço, na antiguidade, era reservado aos domésticos ou aos escravos. A purificação com água é um símbolo da nova vida e recorda o dom batismal do Espírito, que torna possível a união com Deus e dá início a uma nova criação. Versículo 6. Chega então a Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhes Jesus: O que faço não compreendes agora, mas compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. No início do diálogo, Pedro por 2 vezes recusa o serviço de Jesus. Aos olhos do evangelista, Pedro é o mais importante do grupo dos discípulos. Pedro demonstra que não entendeu a ação nem a missão de Jesus. Ele entende o gesto em nível meramente humano. Por isso,
Sua primeira reação é opor-se à ação de Jesus. Nem chega a entender a resposta de Jesus, que observa que ele compreenderá mais tarde. Ao mais tarde de Jesus, Pedro responde com um nunca, porque não sabe que a compreensão da vida e da ação de Jesus se abre somente a partir de sua hora, ou seja, morte em cruz, ressurreição e envio do Espírito Santo. Pedro chega à aceitação somente pela ameaça de Jesus de que não terá parte com ele se não se deixar lavar os pés por ele. Versículo 9. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Eu, quando leio essa frase, dou risada sozinha, porque é muito Pedro sendo Pedro, impulsivo, age com a emoção. Antes não queria que Jesus lavasse nem os pés, agora quer tomar um banho completo. Mas o que Pedro entendeu foi que, quanto mais Jesus lavasse, mais estreita seria a sua relação com ele. Portanto, ele, sendo chefe dos apóstolos, deveria tomar um banho completo. Claro, um mal-entendido. Pedro entende como uma ação física, mas Jesus está fazendo uma ação simbólica para demonstrar que estava consciente da sua hora, da sua cruz, do seu sacrifício pelo povo, ou seja, o servo sofredor que foi profetizado. Jesus está servindo, ou seja, lavando os pés dos discípulos para demonstrar seu amor, assim como vai fazer na cruz. Era isso que os discípulos deveriam entender com o seu sinal, gesto, ação do lava-pés. Versículo 10. Jesus lhe disse: Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Os discípulos provavelmente entenderam de forma errônea, física, no sentido de que quem tomou banho agora só estava com os pés sujos. Mas Jesus estava falando do banho da fé, representado por nós pelo batismo. Os discípulos não precisam desse banho porque estão purificados pela palavra de Jesus que acolheram, ou seja, acreditaram, desenvolveram a fé. Porém, um deles não, o traidor Judas. Versículo 11. Ele sabia com efeito quem o entregaria. Por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois que lhes lavou os pés, retomou o seu manto, voltou à mesa e lhe disse: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Jesus sabia, conhecia o coração de Judas. Eles estavam na ceia, mas a traição já estava em processo. Jesus veste sua roupa, túnica e volta à mesa para explicar o sentido do seu gesto. Ambos os títulos, Mestre e Senhor, eram dados aos rabinos por seus discípulos. Versículo 14. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Ora, se o Mestre e Senhor lhes lava os pés, eles certamente devem lavar os pés uns dos outros, tornando-se servos uns dos outros pela caridade, pelo amor. Jesus torna-se servo da humanidade, doando a própria vida. Nós somos os seus discípulos agora e devemos seguir o exemplo do Mestre, sermos servos uns dos outros, ajudando nossos irmãos no que precisam e no que podemos, dentro de nossas possibilidades. Às vezes envolve dinheiro, mas muitas outras vezes envolve tempo, dedicação, paciência, conselho, oração. Versículo 15. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Jesus quis mostrar aos discípulos a importância da humildade e do serviço. A fé sem obra é morta. É praticando coisas semelhantes às que o Mestre realiza que vamos mostrar que somos seus discípulos. Se entendemos e aceitamos as palavras de Jesus, também nós seremos capazes de gestos de amor como os de Jesus. Vamos servir a nossos irmãos com amor através da ação. Servir é um dos pilares da vida, e muito mais feliz é aquele que doa do que aquele que recebe. A felicidade genuína reside em servir e contribuir para o bem-estar do próximo. Nas mãos de quem doa, floresce a felicidade, um jardim perfumado de generosidade. Portanto, Jesus, com a ação de lavar os pés dos discípulos, demonstra que está consciente de sua hora e que veio ao mundo para servir a humanidade, por amor,
e espera que seus discípulos façam o mesmo. A humildade não é um sinal de fraqueza, mas sim de força e maturidade espiritual. Ao cultivarmos a humildade em nossas vidas, nos aproximamos de Deus e nos tornamos instrumentos de paz, amor e justiça no mundo. Jesus é o exemplo de humildade radical. Ao invés de se apegar ao poder e à glória que lhe eram de direito como Filho de Deus, Jesus escolheu um caminho de simplicidade, compaixão e serviço ao próximo. Façamos o mesmo. Amém? Vamos a uma atividade para fixar o conteúdo aprendido. Qual foi o discípulo que não queria que Jesus lavasse os pés? Letra A, João. Letra B, Tomé. Letra C, Pedro. Letra C, Pedro. A ação de Jesus em lavar os pés dos discípulos tem como objetivo: letra A, ensinar aos discípulos a importância da higiene pessoal. Letra B, mostrar aos discípulos a importância da humildade e do serviço. Letra C, estabelecer um novo ritual para ser seguido pelos cristãos. Letra B, mostrar aos discípulos a importância da humildade e do serviço. O que nos motiva a seguir o exemplo de Jesus nesta passagem? Letra A, seu poder sobrenatural. Letra B, sua sabedoria divina. Letra C, seu amor e humildade. Letra C, seu amor e humildade. Curtiu esse vídeo inspirador? Então deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Visite o site Voz Conhecer e descubra ainda mais recursos criativos para a sua catequese. Compartilhe esse vídeo com seus colegas catequistas para que eles também possam se beneficiar desse material incrível. Siga o Instagram @VozConhecer para mais conteúdos inspiradores. Os links estão na descrição do vídeo. Juntos, podemos fazer da catequese uma experiência transformadora para as crianças. Paz e bem!